Vê se está compartilhando aí a tela, por favor. Está sim, professor. Ok. Boa noite a todos. Eu sou grato a Deus pelo convite que foi feito para que eu pudesse estar compartilhando um pouco nesse primeiro congresso, né, cristão digital. Aproveitando as oportunidades, né, para poder compartilhar o evangelho. Aproveitar essa parte tecnológica para que o evangelho de Jesus ele possa alcançar. Antes da gente iniciar, eu queria que a gente pudesse fazer uma oração para que Deus ele nos abençoasse. Oremos. Deus eterno, soberano, Pai amado e querido, obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos permite nessa noite, nessa quarta-feira, estarmos, ó Pai, separando esse momento para aprender do Senhor, para aprender sobre a Tua igreja, sobre evangelismo, aprender, Pai, como nós podemos ser usados como instrumentos em Tuas mãos. Nesse processo, Pai, de levar o evangelho aos perdidos, de fazer com que o Teu plano de salvação seja cumprido, Pai. Senhor Deus, que o Senhor nos dê condição de compreender a Tua vontade e que, acima de tudo, que o Senhor nos dê a direção correta a seguir, para que possamos cumprir, Pai, o plano que o Senhor tem preparado para nós. É em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que oramos hoje e sempre. Amém. Então, o tema que eu fiquei é o que acontece quando a igreja evangeliza. E aí eu coloquei um subtítulo que eu vou tentar trabalhar sobre esse aspecto, o aspecto de cumprindo o propósito de Deus por meio da evangelização. Então, o que acontece quando a igreja evangeliza, sob o aspecto, o ponto de vista do propósito de Deus? É um fato que Deus ele fez tudo com um propósito. Tudo que há na natureza foi feito com um propósito. Nada do que existe é fruto do acaso. Tudo que Deus criou, ele criou de maneira perfeita. Existe uma ordem, existe uma harmonia e existe um sentido. E isso é algo que precisa estar bem claro em nossa vida. Tudo que Deus criou, existe um propósito claro e definido. E Deus nos criou também com um propósito. Cada um de nós tem um propósito. Existe o propósito universal, ou seja, que é para todos, que é o propósito de glorificar a Deus, de honrá-lo, de prestar culto. Existe um propósito mais individual, específico, que é aquilo que Deus quer que nós façamos. Aquilo que Deus quer que a nossa identidade, aquilo que só nós temos, venha fazer a diferença na vida de outras pessoas. Não é à toa que nós nascemos na família que nascemos, na cidade que nascemos. Não é à toa que Deus nos inclinou a escolher a nossa profissão. Então, nada que acontece de maneira aleatória. Deus, principalmente quando nos colocamos sob a sua orientação, quando nós buscamos que Ele possa nos conduzir, Deus ele vai nos encaminhando, dirigindo os nossos passos segundo a sua vontade. Então, sabendo que Deus nos criou com um propósito, a gente precisa entender que só em Deus é possível descobrir o nosso propósito, o nosso sentido de existência. Só Deus pode nos revelar qual é o nosso propósito, o propósito de estarmos aqui. Só em Deus a gente pode obter a resposta do nosso sentido de existência. De onde viemos, para onde iremos e por que estamos aqui. Só Deus pode nos dar uma resposta completa e perfeita. No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 21, nós lemos: há muitos planos no coração do homem,
mas o propósito do Senhor permanecerá. Então, a vida do homem, muitas vezes, nós achamos que nós temos o controle da nossa vida, que nós dirigimos os nossos passos. Mas, acima da nossa vida, da nossa vontade, acima daquilo que nós enxergamos, existe o propósito do Senhor. E é esse propósito do Senhor que Deus quer fazer com que se cumpra em nossas vidas. O propósito do homem, em sua plenitude, só pode ser alcançado se estiver alinhado ao plano e à vontade do Senhor. Então, existe um propósito que Deus colocou em cada um de nós. Um propósito que Ele espera que cada um de nós possa cumprir aonde nós estamos. Nas relações que nós desenvolvemos, seja relações familiares, relações de trabalho, de faculdade, de colégio. Então, Deus, ele colocou um propósito em nossas vidas. Um propósito e um sentido de existência que nós só seremos completos e plenos se nós conseguirmos identificar esse propósito. Mas esse propósito, em sua plenitude, só pode ser alcançado se estiver alinhado ao plano de Deus e à vontade do Senhor. Então, o nosso propósito ele precisa estar alinhado àquilo que é a prioridade para Deus. E uma vez que nós conseguimos identificar isso, nós estaremos vivendo o nosso propósito em sua plenitude, de maneira completa. Entendendo essa parte aí do propósito, do sentido, que é algo que é inerente ao ser humano, ou seja, todo ser humano, todo homem, toda mulher, eles têm em si um propósito que foi colocado por Deus. E ao longo da nossa vida, existe uma busca em identificar esse propósito, esse sentido. Viktor Frankl foi um neuropsiquiatra austríaco que passou vários anos no campo de concentração nazista. E durante esse período que ele passou lá, ele conseguiu identificar uma verdade, que aquelas pessoas que estavam lá naquela situação uma situação de tragédia, né? Muito ruim, muito sofrimento, muita dor. Ele conseguiu verificar que pessoas que tinham um sentido claro de existência, um propósito para a vida delas, e às vezes não eram propósitos que transcendiam essa realidade nossa. Era um propósito de, eu tenho uma esposa que está aqui fora, ou eu tenho um pai, era algo que, às vezes, era aquilo que dava aquela esperança para ela. Então, essas pessoas que tinham um sentido, um propósito claro, que eles poderiam visualizar, fazia com que eles conseguissem suportar aquele sofrimento. E saíram de lá. Mas aquelas pessoas que não tinham um propósito claro, um sentido de existência, essas pessoas sucumbiram àquele ambiente hostil de sofrimento. E a partir daí, como ele era psiquiatra, ele criou uma terapia que é chamada de logoterapia, que é um trabalho, uma terapia que ajuda as pessoas a encontrarem o seu sentido de vida, o propósito da vida delas. E ao longo da vida dele, ele conseguiu ajudar muitas pessoas, e principalmente ligando a questão de Deus, de que não existe um sentido e um propósito sem reconhecer que existe um Deus que coloca esse propósito em nossas vidas. Então, existe um livro dele que é Em Busca do Sentido, que ele relata vários episódios, situações muito ruins, mas que ele conseguiu passar, e outras pessoas porque tinham um propósito claro na vida delas. Outro ponto é que a falta de um sentido de existência
ou a ausência de um propósito de vida claro são algumas das causas que têm levado várias pessoas a terem depressão. Não quer dizer que são esses pontos somente, mas esses pontos, a falta de um sentido de existir, por que eu estou aqui? A ausência de um propósito de vida claro, ou seja, eu estou aqui para fazer isso. Isso tem levado pessoas a terem adquirido esse problema, essa doença, que é a depressão, que é uma doença da mente. Então, a partir desses pontos que a gente conseguiu falar um pouco, a gente consegue reconhecer a importância de cada um de nós, membros da igreja, irmãos em Cristo, ter clareza no seu propósito como povo de Deus e como indivíduo, como cristão, que deve exercer o seu papel de cristão individualmente, no lugar onde estiver, nas relações em que estiver envolvido. Então, essa falta de um sentido de existência, a ausência de um propósito, é justamente isso que nós podemos obter por meio do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus, ele faz com que essa ausência de propósito seja preenchida. E de maneira completa e de maneira perfeita. Porque é o Evangelho que nos liga diretamente a Deus e nos conecta ao propósito de Deus para as nossas vidas nesse mundo. Porque o propósito de Deus para nós não tem a ver com esse mundo material em si. O propósito de Deus tem a ver com nos levar para o céu. Mas não somente nós, mas que nós sejamos usados para ajudar outros a também irem conosco para o céu. E esse é o grande propósito, esse é o grande plano. Por meio do Evangelho, nós passamos a participar do plano de Deus para a salvação do homem. Passamos a ter um porquê. Quando nós somos apresentados ao Evangelho, no primeiro momento, nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós estamos destinados à morte, e que se não nos arrependermos e aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, nós iremos para o inferno. Essa é a primeira mensagem do Evangelho para nós. E uma vez que nós entendemos isso e reconhecemos, a gente aceita o batismo, nós nos arrependemos, somos batizados e passamos a fazer parte do corpo de Cristo. E aí Deus começa a trabalhar em nossas vidas. Ou seja, fazer com que seja retirado da nossa vida tudo aquilo que é desagradável a Ele. Então, isso é um processo. E ao longo do tempo também Ele vai incluindo em nossa vida aquilo que é agradável a Ele. E chega um momento em que nós percebemos e reconhecemos que nós temos um papel nesse plano de Deus. Da mesma forma que alguém foi usado por Deus para anunciar o Evangelho a mim, eu também preciso ser usado por Deus para anunciar o Evangelho a outros. E esse passa a ser o grande porquê da nossa vida. É esse grande porquê que deve preencher o nosso ser. Ou seja, tudo que a gente se envolver, tudo que a gente fizer parte, deve estar incluído esse porquê, que é ser parte do plano de Deus para a salvação do homem. Isso daí deve preencher toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Porque é isso que vai trazer o sentido pleno para a nossa vida. A igreja do Senhor, a igreja, ela é a manifestação física do plano de Deus. Então, existe o plano que Deus elaborou, arquitetou antes da fundação do mundo e que se cumpriu em Cristo Jesus. E aí, Jesus subiu aos céus e comissionou aqueles que o aceitaram e reconheceram como Senhor e Salvador. E esse grupo, essa assembleia é chamada de igreja, chamados para fora do mundo. E essa igreja é a manifestação física, ou seja, sensível aos sentidos, aquilo que a gente pode ver e tocar, as pessoas,
A igreja é a manifestação física do plano de Deus. É por meio da igreja que Deus coloca o plano de salvação em ação. Não existe outra maneira de Deus cumprir o seu plano a não ser pela igreja. Não existe um plano B. A única forma que Deus pode colocar o seu plano em ação é por meio da sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo, por meio do qual Deus tem dado continuidade à obra de salvação consumada na cruz do Calvário. A igreja é um corpo em que há apenas um cabeça, que é Cristo Jesus, mas é repleta de membros, de diversos membros. E é por meio desse corpo que Deus consegue dar andamento, consegue dar continuidade ao plano de salvação que Jesus iniciou e que passou para nós o bastão. Chegou até nós a responsabilidade de fazer com que essa mensagem do Evangelho passe adiante. E é por meio da igreja que isso acontece, por meio de cada um de nós. O corpo de Cristo, a igreja, tem vários membros com funções diferentes. Cada um de nós tem dons, tem talentos diferentes, distintos. Tem irmãos que têm o dom de ensinar, tem o dom de testemunhar. Por exemplo, tem irmãos que têm uma capacidade muito grande de poder explicar um texto, de pegar um texto e fazer com que a pessoa entenda com clareza aquilo dali, ela saia dali entendendo o texto e sabendo o que ela pode fazer, o que ela deve fazer. Mas aí já tem pessoas, irmãos, que não têm esse dom, mas ele tem o dom do testemunho, que é o que é dizer, olha, eu não sei explicar muito a Bíblia, pegar um texto e explicar, mas eu posso falar da minha vida, eu posso falar daquilo que Deus fez comigo. E tem pessoas que são muito convincentes quando elas compartilham com outros o seu testemunho. Olha, a minha vida era muito complicada, eu sou fruto de um lar destruído, eu tive problemas diversos, mas eu fui apresentado a Jesus. E eu tomei a decisão depois de um longo tempo, e eu me tornei cristão. E a partir do momento que eu tomei a decisão, Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu tenho tido uma vida abençoada. E o testemunho, ele é muito impactante. Já tem pessoas que já têm o dom de convidar. Tem pessoas que convidam facilmente. Ela às vezes não consegue dar um bom testemunho, ela às vezes não ensina muito bem, mas ela é excelente em convidar. Se você tem lá um grupo de casa, uma reunião de oração, e essa irmã, ela vai estar trazendo ali 5, 10 pessoas para participar. E às vezes você leva só uma no máximo, mas ela leva 10, 15 pessoas, porque ela tem o dom de convidar. Já tem irmãos que já têm o dom da generosidade, ou seja, é aquele irmão que ele compartilha daquilo que ele tem, dos seus bens, para com aqueles que, principalmente com os da família da fé, com aqueles que se dedicam integralmente na propagação do Evangelho. Nós temos diversos irmãos que colaboram, que são apoiadores, que são parceiros com aqueles que vivem integralmente do Evangelho, que são generosos, que estão ali participando, que sempre que tem a oportunidade, eles contribuem para melhorar a vida de uma pessoa, não somente do corpo de Cristo, mas também daquelas pessoas que precisam, e ali vai ser uma oportunidade de ajudá-la e ela ter o coração aberto para anunciar o Evangelho. Então, existem várias formas de dons que Deus colocou em cada um de nós. Mas esses dons distintos,
Eles têm um único objetivo, que é fazer a igreja cumprir o seu propósito. O propósito de fazer cumprir o plano de Deus de salvação que vem por meio do evangelismo. Evangelismo ou evangelização, muitas vezes a gente associa somente ao estudo bíblico. Mesmo que faz parte do evangelismo o estudo bíblico e que é essencial. Mas a evangelização é um processo e que cada membro faz parte desse processo. Às vezes tem aquele irmão que é muito zeloso, que está sempre ali do seu lado, que pergunta como você está. Já tem uma irmã que ela é muito sensível, ela de longe já sabe como é que aquela pessoa ali ela tá e ela consegue chegar. Tem aquele irmão, aquela irmã que tem muita paciência em ouvir. Ela tá ali, senta e ouve de verdade, né? Que às vezes tem pessoas que não conseguem ouvir. Eu tenho dificuldade, muitas vezes, de ouvir. Mas tem irmãos ali que senta e passa 15, 20, meia hora, uma hora, ouvindo o irmão. E às vezes uma atenção é muito importante. E às vezes a gente, no processo de evangelismo, a gente quer falar muito. Mas em alguns momentos, o mais importante a fazer é ouvir. É ouvir o que a pessoa tem a falar, suas dores, suas frustrações, suas angústias. E uma vez que a gente consegue ouvir, a gente tem a capacidade maior de poder apresentar um aspecto de Jesus que vai de encontro à necessidade daquele irmão, daquela pessoa que a gente está tentando evangelizar. Então, o evangelismo, ele, antes de tudo, ele tem a ver com relacionamento, com criar uma relação de confiança. E criar relação de confiança exige tempo. Às vezes a gente quer evangelizar uma pessoa e a gente quer apenas estudar com ela aqueles estudos prontos. Há 8 passos para aceitar Cristo. Então, há 10, depois que terminou os 10 estudos, não quer e vai embora. Não. O processo de evangelização ele leva tempo e envolve várias pessoas nesse propósito. E a gente muitas vezes precisa ter ferramentas, a gente precisa criar estratégias, a gente precisa buscar sabedoria para poder atrair essas pessoas. Por exemplo, a gente às vezes não vai convidar uma pessoa para um estudo bíblico. A gente vem aqui estudar a Bíblia, mas você pode convidar para um jantar. E muitas vezes, naquele primeiro momento, você não precisa necessariamente falar da Bíblia. Você pode também chamar um outro casal de amigos que tem um conhecimento em comum ali, até da igreja mesmo, e ali conversa, se conhece, cria empatia, vê pontos em comum, coloca um filme bom que tem a ver com a mensagem do Evangelho. Então, é criar estratégias, por exemplo, convidar para um encontro de casais, sair para um jantar fora. Ou seja, a gente precisa ter sabedoria para criar um relacionamento de confiança. E uma vez que a gente consegue desenvolver uma amizade, uma relação de confiança, a evangelização, no sentido de apresentar Jesus, a mensagem de Jesus a ela, vai ser muito mais fácil. E esse processo deve continuar, mesmo após ela decide se tornar cristã. Então, a Igreja do Senhor, o corpo de Cristo, tem vários membros, mas cada membro tem dons e talentos diferentes, mas que tem um único objetivo, é fazer com que a igreja, o corpo, ela cumpra o propósito. E nesse propósito de evangelização, cada um participa desse processo. Não tem aquele irmão é o que evangeliza, não. Todos participam do processo de evangelização. Aquele irmão que recebe quando chega na reunião da igreja, que recebe de maneira calorosa, aquele irmão que ora. Então, é um processo em que toda a igreja ela precisa estar envolvida. Agora, o processo de evangelização,
O evangelismo deve ocorrer tanto para os de fora como para os de dentro. Muitas vezes a gente associa a evangelização só para fora, mas não, o processo de evangelização também acontece dentro do corpo de Cristo. Até porque quando a gente se torna cristão, quando a gente assume compromisso com Jesus, a gente vai continuar aprendendo. Lembra que Jesus falou, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Então, existe ainda um processo de evangelização interno para os de dentro. Em Efésios, capítulo 4, versículo 13, nós lemos, Efésios, capítulo 4, versículo 13. Versículo 11, do 11 ao 13. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Esse é o processo de evangelização interna. Esse processo de evangelização, de estudo, de relacionamento entre os irmãos, tem o objetivo de aperfeiçoar, o objetivo de fazer com que cada um de nós, tendo a ver com o nosso dom, possa desenvolver o seu serviço, a hospitalidade, a generosidade, o convidar, o ensinar, o servir de modo geral, com o fim de edificar o corpo, ou seja, fazer com que o corpo ele se desenvolva, ele cresça forte para cumprir o seu propósito. Então, é para isso, é por esse motivo que existe a evangelização interior, ou seja, para os de dentro. Ou seja, aqueles que já têm uma certa maturidade vão estar ajudando aqueles que acabaram de chegar. Esse é um processo contínuo. Sempre vai acontecer, sempre aqueles novos, os neófitos, né? Aqueles que acabaram de nascer em Cristo, estarão sendo acompanhados por aqueles mais velhos, aqueles mais maduros, aqueles que já têm uma certa caminhada na fé. E esse processo de evangelização para os de dentro vai possibilitar com que o corpo de Cristo possa cumprir o seu papel para com os de fora. Então, quando a igreja evangeliza, ela está fazendo com que os seus membros sejam aperfeiçoados, com que eles desempenhem o seu papel, o seu serviço, com que o corpo seja edificado, para que todos os membros atinjam a maturidade e a estatura de Cristo. É isso que acontece quando a igreja evangeliza, nesse ponto aqui, para os de dentro. E aí tem o processo de evangelização para os de fora, que é buscar e salvar o perdido. É 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Deus fala por meio da igreja. E aí, uma vez que cada membro ele identifica o seu dom, ele identifica qual é aquilo que ele tem mais aptidão para fazer, e ele vai estar alinhado ao seu propósito, ou seja, aonde ele está, ele vai cumprir o seu propósito. Então, quando cada membro ele começa a identificar o seu dom, alinhado ao propósito de Deus para ele, a igreja ela vai ser capaz de fazer com que Deus se comunique de maneira mais clara e eficaz ao perdido. Quando cada membro usa o seu dom, a comunicação de Deus ao perdido será mais clara
e eficiente. E o contrário também é verdade. Se os membros do corpo do Cristo, da igreja, não sabem qual é o seu dom, não sabem de que maneira Deus quer usá-lo, se ele não tem clareza em relação a o que está fazendo, por que ele faz as coisas que faz, se ele não entende que ele faz parte de um propósito muito maior do plano de Deus, se ele não cumpre o seu papel, desculpa, a comunicação de Deus será falha. Ou seja, Deus não vai conseguir se comunicar com as pessoas, com os perdidos. Desculpa. Então, quanto mais os membros identificam os seus dons, seus talentos, alinhados ao seu propósito para com Deus, mais a comunicação de Deus para com os perdidos será eficaz. E é isso que acontece quando a igreja evangeliza. Deus consegue falar aos corações de maneira clara, porque a igreja está cumprindo o seu papel. A igreja está sendo embaixadora. Deus está falando por intermédio da sua igreja. Muito obrigado.